se prepara que é agora que vão jogar pedra na minha casa e me chamar de anticristo. Segura essa. Imagine tudo o que você aprendeu sobre o pecado, salvação, pode ter sido invertido, editado e reescrito. Você não ouviu errado. O que você chama hoje de Bíblia Sagrada foi editada como um roteiro político e a fé das massas foi moldada cuidadosamente para manter o controle sobre o que elas acreditam ser verdade. Você sabia que a Bíblia que todo mundo tem em casa desde sempre está incompleta? Que ela foi cuidadosamente selecionada para as massas terem acesso. E muitas partes foram deixadas de fora. Tentaram destruir, apagar, queimar. Por quê? O que tinha lá que ninguém deveria saber? Bom, se hoje eu estou aqui contando isso para você, porque eu também há muitos anos não sabia disso, foi um choque para mim também quando eu descobri. E se eu estou te contando é porque esses textos e ensinamentos não foram destruídos como gostariam. E acredite, tentaram, mas eles foram escondidos, enterrados por aproximadamente 1.600 anos e descobertos novamente. Textos com os principais ensinamentos de Jesus Cristo. João, Filipe, Maria Madalena e por aí vai. O que tem nesses textos que nós jamais deveríamos saber? O que esses textos estavam ameaçando? Fica tranquila, fica tranquilo, pega o seu cafezinho que eu vou te contar tudo. A verdade nua, crua e descabelada que fizeram de tudo para que o mundo jamais ouvisse falar. A descoberta que mudou a história. Tudo começou em 1945, no vilarejo de Nag Hammadi, no Egito. Um grupo de camponeses estavam cavando perto de uma caverna, quando encontraram jarros de barro selados e dentro dele havia 13 códices antigos, livros encadernados em couro, escritos em copta, uma língua egípcia usada pelos primeiros cristãos. Esses códices continham mais de 50 textos espirituais, filosóficos e religiosos. Entre eles estava o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Felipe. Esses textos ficaram escondidos por quase 1.600 anos. Por quê? O conteúdo deles era considerado perigoso demais. O que havia de tão perigoso nesses textos? Esses escritos mostravam uma versão diferente de Jesus e de Deus. Enquanto a Bíblia tradicional ensina que Deus criou o mundo e viu que tudo era bom, os textos de Nag Hammadi diziam que este mundo é uma prisão criada por um ser chamado Demiurgo, um falso Deus que acreditava ser o criador de tudo. Não acredita em mim? Olha só o que diz na íntegra. Um desses textos diz o seguinte: ele disse: eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Pois ele não sabia de onde tinha vindo o seu próprio poder. Esse é o momento em que esse falso Deus, esse criador do mundo material, declara ser o único Deus. Mas o texto revela que ele faz isso por ignorância, porque ele não conhece o mundo acima dele, o verdadeiro reino da luz. E olha só outro texto que diz: seu chefe é cego por causa de seu poder, ignorância e arrogância. Ele disse: sou eu quem é Deus e não há nenhum outro além de mim. Aqui o texto fala claramente que o chefe dos arcontes, novamente, ele é cego e arrogante
e acredita ser o único Deus. Os gnósticos viam isso como uma grande ilusão que enganou a humanidade, fazendo com que as pessoas adorassem o Criador do mundo material como se fosse o único, o Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus, diziam eles, é puro espírito e nós humanos somos fragmentos dessa luz divina aprisionados no mundo material. E Jesus? Bom, nos textos gnósticos, ele não é o Salvador que morreu pelos pecados, mas o mestre que veio revelar a gnose, ou seja, o conhecimento que liberta a alma da prisão do mundo material. Se prepara que é agora que vão jogar pedra na minha casa e me chamar de anticristo. Segura essa. Olha esse trecho do Apócrifo de João, que diz: foi o arconte quem disse: eu sou Deus e não há outro além de mim. Quando disse isso, ele pecou contra tudo o que existe, e uma voz respondeu do alto do reino incorruptível, dizendo: tu estás enganado, Samael, que significa Deus cego. E seus olhos se abriram e ele viu que havia uma luz sobre ele, e ele era menor do que ela. Nesse trecho, Jesus está revelando a João que o Deus que criou o mundo material, chamado aqui de Samael, não é o Deus verdadeiro, mas um arconte, cego e arrogante que acreditava ser o único. A voz do alto que o corrige representa o Deus de pura luz, o Pai verdadeiro que está além do universo físico. Imagine tudo o que você aprendeu sobre o pecado, a queda e salvação pode ter sido invertido, editado e reescrito. No Evangelho de Filipe diz o seguinte: o mundo é uma ilusão e a verdade vem do alto. O que aconteceu foi que no século IV, quando o imperador Constantino unificou o Império Romano, ele precisava de uma religião única para manter o poder. Foi então que a Igreja começou a selecionar os textos que fariam parte da Bíblia. Tudo o que não servia aos interesses políticos e religiosos da época foi rotulado como heresia. Os gnósticos foram perseguidos e seus livros queimados, e muitos desses textos foram enterrados às pressas por monges que sabiam que estavam guardando um conhecimento sagrado. Você não ouviu errado. O que você chama hoje de Bíblia Sagrada foi editada como um roteiro político, e a fé das massas foi moldada cuidadosamente para manter o controle sobre o que elas acreditam ser verdade. O que isso muda para nós? Tudo isso revela que a humanidade vem sendo mantida em um ciclo de ilusão perfeito, incluindo a reencarnação. Nós repetimos vidas e vidas dentro de um sistema criado para prender a consciência humana. Os textos encontrados lá no Egito, os textos de Nag Hammadi, explicam que os arcontes, seres que servem ao demiurgo, mantêm as almas presas no ciclo de nascimento, morte e nascimento, alimentando-se da energia gerada pelo sofrimento humano. A saída, segundo esses escritos, é lembrar quem você realmente é, uma centelha do divino, um fragmento da luz suprema. E o caminho para escapar é o autoconhecimento, o olhar para dentro, a gnose. Eu vou recomendar aqui para vocês 3 séries, se vocês quiserem assistir, que vai ajudar a expandir e explodir a mente de vocês, que falam um pouco sobre esses assuntos. Vou recomendar essas séries para vocês. Coloque aqui nos comentários se vocês já assistiram algumas dessas. São séries para poucos, tá, gente? Não é todo mundo que consegue sentar e assistir.
Bom, a primeira é Te-Oa. A segunda, Westwood. E a terceira, The Good Place, que é mais no estilo comédia, mas não subestime porque eu, pelo menos, quando concluí a série, eu fiquei acho que uns 5 dias ali bolada com tudo que eu vi na série. E na brincadeira, eles te jogam muitas verdades. Bom, nos próximos vídeos eu vou revelar o que esses textos realmente dizem sobre a reencarnação, os arcontes, Deus e a libertação da alma. Mas atenção, esse conhecimento não é para todo mundo. Apenas para quem sente lá no fundo que existe algo errado no sistema da nossa realidade. Se você já havia percebido que esse mundo, essa matrix de ilusão aqui, é um aprisionamento de almas, se você não tem interesse em voltar para cá, né, continuar reencarnando preso nessa roda de samsara, eu trago para vocês o meu livro, Como Escapar da Reencarnação, baseado nos ensinamentos proibidos, esses ensinamentos de Jesus que ficaram de fora da Bíblia, baseado nesses ensinamentos, como você se libertar da Matrix e não voltar mais a reencarnar aqui no nosso planeta Terra. Muitas pessoas pensam que depois da morte, né, elas vão ter todas as respostas. Esses textos mostram que depois da morte muitas pessoas continuam sendo enganadas. São muitos tipos de enganação para te fazer voltar. Tudo explicado aqui nesse livro, um mapa, um verdadeiro mapa para você escapar dessas armadilhas feitas para te manter preso nesse sistema de continuar voltando sempre por um motivo diferente. Cuidado para você não acabar voltando e voltando e voltando e voltando sem saber por quê. Justamente por isso as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, eu inclusive era uma dessas pessoas porque eu não tenho interesse em voltar aqui para esse planeta Terra. Espero que essa seja minha última passagem por aqui. Então, se você também tem interesse nesse tipo de assunto, o livro está completo com todas as informações que você precisa saber. Lembrando que são ensinamentos muito antigos que contêm orientações fortíssimas de libertação, tanto aqui em vida quanto depois que você for para o outro lado, tá bom? Meus amores, um grande beijo. Essa semana a gente vai continuar falando desses assuntos sobre a Matrix e rasgando vários véus, né, da Matrix e também falando sobre a reencarnação, porque eu sei que é um assunto que muita gente tem interesse de saber, né, como sair fora desse ciclo da roda de samsara e se libertar. Fica comigo, se inscreve aqui no canal se você não quer perder nada e ativa o sininho de notificações, porque não espere que o YouTube vai te recomendar esse tipo de conteúdo. Isso não irá acontecer. Se é do seu interesse, se inscreva e ative as notificações. Dê um like nesse vídeo para que assim ele possa chegar, né, talvez a outras pessoas que também têm esse interesse, seja aí um ser de luz e ajude esse tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Quem sabe, não é verdade? Grande beijo e te espero na próxima. Tchau!